E aí, meu amigo, beleza? Então, hoje, depois de muitos pedidos, como os seus e das outras pessoas na internet, tanto no YouTube e no Instagram, eu trouxe uma lista com 7 livros muito interessantes para você ler nesse ano de 2024. Vocês sabem que eu gosto muito de ler e eu acho que é um dos melhores hábitos que você pode criar para sua vida. Então, eu também sou um grande defensor da ideia de ler livros bons, de ler com calma e absorver as ideias, os conteúdos e tudo mais, do que ficar simplesmente lendo um livro atrás do outro, simplesmente para dizer que a pessoa lê 50 livros em um ano. Então, eu trouxe alguns livros bem legais, tanto do desenvolvimento pessoal quanto algumas coisas diferentes, para vocês se aprofundarem um pouco mais nas suas leituras nesse ano. Então, tem alguns livros que são fininhos, são rápidos de serem lidos, são simples, e alguns que são um pouquinho mais chatos, mas que valem muito a leitura. E o primeiro deles é Eu Sou Hipersensível, que é do Fabrício Midal. É um livro muito legal. Ele fala um pouco sobre essa questão de hipersensibilidade, de você absorver muito as emoções, os problemas dos outros. E é muito legal, porque quando eu estava lendo, eu ficava assim, cara, isso aqui é basicamente um manual de como lidar com pessoas como eu, que são mais voláteis na questão da personalidade, das emoções, que são mais sensíveis, não são tão duras e tal. E esse livro, ele é tanto para pessoas que são assim, quanto para pessoas que lidam com pessoas assim, para os seus pais, para o seu parceiro, enfim. É uma leitura muito legal e eu basicamente me encontrei dentro desse livro e eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo também. Por isso que eu acho uma leitura muito interessante. Porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, é muito importante você saber como você funciona para se comunicar com as pessoas que convivem com você e para explicar como lidar com a sua própria personalidade, com as suas emoções e tudo mais. Porque não tem nada mais importante nos relacionamentos interpessoais quanto a clareza nas conversas. Então, para isso, você precisa se entender para poder explicar para os outros também. O segundo livro é O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, que é o escritor de um dos livros que eu indiquei no ano passado, que é o Diário Estoico. E ele fala basicamente sobre estoicismo em todos os seus livros. Esse aqui é muito interessante para quem está numa jornada de transformação, de mudança de vida, porque ele fala exatamente sobre isso, sobre aproveitar o caminho, os obstáculos e tudo mais, enfrentá-los e entender que isso de fato é o caminho, né? Porque como a gente sempre fala, o que importa é aproveitar a jornada e não só o destino final. Porque senão a gente passa a vida inteira buscando algo e não aproveitando esse caminho para quando chega lá no fim a gente perceber que não aproveitou nada na nossa vida e nem vai conseguir curtir o destino final, né? Que seja qual for esse destino no fim das contas. Já o terceiro livro, eu estou inclusive pegando e passando as anotações para o computador, porque, cara, esse livro aqui é muito legal. É A Crise do Conforto, do Michael Waster. E assim, ele é um livro muito legal, porque ele retrata muito bem a nossa geração atual, que está entregue para o conforto, para a preguiça e tudo mais, e que a gente evita, querendo ou não, fazer coisas difíceis, passar por grandes mudanças. Então aqui ele faz uma mistura entre contar histórias do passado dele e mistura aprendizados e experiências que ele teve, mostrando sobre o quão importante é você fazer coisas difíceis, você enfrentar novos desafios e o quanto isso vai mudar a sua vida na prática. Então, se você está precisando de uma motivação, está precisando de uma nova perspectiva sobre isso, sobre como você faz para enfrentar esse seu lado preguiçoso e o porquê você precisa fazer isso, esse livro aqui é muito, muito legal. Eu, inclusive, vou fazer vários conteúdos em cima dos aprendizados e coisas que tem aqui dentro, e algumas histórias, exemplos, assim como também eu acho que vou fazer um vídeo específico só sobre esse livro. O quarto livro, ele segue na linha da Crise do Conforto, que é o Antifrágil, e é muito interessante porque ele ensina a gente a se tornar exatamente isso aqui, antifrágil, a lidar com essa sensibilidade que a gente tem, com essa questão de
ser mais forte no mundo atual, sobre como enfrentar os desafios e tudo mais. Por isso que eu coloquei ele em sequência, inclusive, da Crise do Conforto, porque ele vai muito pro lado da psicologia também, no sentido de nos preparar e nos fortalecer para sermos pessoas mais prósperas na vida, digamos assim, né? Então, para a gente conseguir ter sucesso, para a gente conseguir alcançar grandes coisas, a gente precisa fazer uma mudança mental muito interessante e muito grande, porque muitas vezes a gente não está pronto para dar o próximo passo na nossa vida, para chegar no próximo nível, porque a gente ainda não está com a mente no lugar certo, ou seja, a gente precisa blindar a nossa mente para conseguir chegar aonde a gente quer. Então, para isso, o Antifrágil é uma leitura muito interessante. Ele é grande pra caramba, assim, vai demorar um tempo para ler, porque ele tem... Quantas páginas tem aqui? 609 páginas, mas vale muito a pena. Nassim Nicholas Taleb é um grande escritor, todos os livros dele são muito interessantes, assim como A Lógica do Cisne Negro. Próximo, provavelmente você não esperava, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, nosso grande falecido cientista, que conta, basicamente, uma breve história sobre o tempo, sobre as galáxias, o universo, a formação de buracos negros e tudo mais, sobre todas as descobertas da física nesses últimos milênios. Então, é uma leitura muito legal porque foge um pouco do padrão dessa questão do desenvolvimento pessoal e tudo mais. Eu ando lendo um pouco mais sobre ciência, matemática e tudo, porque eu acho que eu preciso expandir, e eu quero expandir, enfim, o meu conhecimento sobre novas áreas, porque eu acho muito desperdício de tempo a gente ficar preso em uma coisa só, sendo que existe um conhecimento inimaginável sobre tudo o que existe e que está por aí. Então a gente precisa estudar para aproveitar melhor o nosso tempo e também para conhecer um pouco sobre a vida como um todo. Então, esse livrinho aqui é muito bacana. Mas então, continuando com o assunto, eu quero falar sobre Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro é muito legal porque ele fala um pouquinho sobre uma única pergunta para quando você vai fazer alguma coisa, mudar de vida, começar uma nova jornada, que é o porquê. Por que você está fazendo isso? Qual que é a sua motivação? Então, é muito interessante porque a gente faz uma análise sobre casos importantes de coisas grandiosas que já aconteceram e por que essas coisas aconteceram. Porque essas pessoas que resolveram mudar, que resolveram agir, começaram pelo porquê, pela motivação que as levou a ir atrás desse caminho. Isso aqui é muito legal, vale uma boa leitura. Eu tenho muitas marcações que eu fiz nesse livro, eu inclusive já consumi ele na Audible em inglês também. Inclusive, se você quiser acessar, o próprio narrador é o Simon Sinek, é muito legal de consumir os livros narrados pelo próprio autor, então você pode acessar pela Audible também, mas é um livro muito interessante para você que quer entrar numa nova jornada, quer empreender, quer mudar de vida, porque ele vai te botar no caminho certo, descobrindo primeiro qual é a sua própria motivação. E por último, um livro que agora está no meu top 5 de melhores livros, que é As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Esse livro aqui, ele é muito poderoso. Ele fala um pouco sobre manipulação, sobre como lidar com as pessoas e tem aprendizados muito, muito bons. Isso aqui é um livro que todo mundo deveria ler, porque ele vai melhorar muito a sua habilidade de relacionamentos, de lidar com as pessoas. E com certeza, se for para escolher um de todos esses livros para você ler agora, eu diria para você ir direto nesse aqui, porque ele vai mudar muito a sua mente e a sua visão sobre muitas coisas. Ele, inclusive, é um livro muito usado lá fora por criadores, por empresários e tudo mais, porque ele ensina algumas coisas que algumas pessoas não achariam tão legais assim, como, por exemplo, na lei número 6, cadê? Chame atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão. Portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Então isso aqui, basicamente, para quem é do bem, é uma grande ferramenta para melhorar, para crescer na vida, mas para quem não é tão bem intencionado assim também tem um grande poder. Então, leia e faça o melhor do seu aprendizado. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui na descrição para você comprar pela Amazon. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então a gente fala na próxima e valeu!